Chegará um momento em que 1/3 da terra será destruída. O mar vai colapsar e a água potável vai se tornar veneno. Isso não é filme. Isso está em Apocalipse e começa com a primeira trombeta. Será que ela já foi tocada? A primeira trombeta. O juízo sai do campo humano e atinge a terra. Apocalipse 8:7. O juízo ambiental começa. Se você chegou agora, entenda, as trombetas não começam uma nova história. Elas são consequência do 7º selo. E os selos começaram em Apocalipse 6. Recapitulando rapidamente. Selos 1-4, engano, guerra, fome e morte. 5º selo, perseguição. 6º selo, abalo cósmico. 7º selo, silêncio. E então, as trombetas. Agora, o juízo se intensifica. Apocalipse 8:7 diz: Saraiva e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra. Resultado: 1/3 da terra queimada, 1/3 das árvores destruídas, toda a erva verde consumida. Isso não é crise econômica, é impacto ambiental direto. Nos selos, os efeitos eram sociais e humanos. Agora, a própria criação começa a ser atingida. Existe paralelo com Êxodo 9, quando Saraiva caiu sobre o Egito, mas aqui a escala é global. Perceba a progressão. Selos, instabilidade humana. Primeira trombeta, instabilidade ambiental. A estrutura da vida começa a ser afetada. Isso atinge agricultura, cadeia alimentar, economia global. A crise se aprofunda. Se a Terra foi atingida na primeira trombeta, o que acontece quando o mar é atingido? A segunda trombeta, o colapso das nações. Apocalipse 8:8-9. O mar entra em colapso. A progressão continua. Agora, a segunda trombeta atinge o mar. Apocalipse 8:8 diz: Algo como um grande monte ardendo em fogo foi lançado no mar. João descreve algo gigantesco, impactante, destrutivo. Resultado: 1/3 do mar torna-se sangue, 1/3 das criaturas marinhas morrem, 1/3 das embarcações é destruída. Isso não é regional, é global. O mar representa comércio internacional, rotas econômicas, sustento alimentar, equilíbrio ambiental. O impacto é econômico e estrutural. Perceba a progressão. Selos, crise social. Primeira trombeta, crise agrícola. Segunda trombeta, crise marítima e econômica. O sistema mundial começa a ruir por camadas. Há eco das pragas do Egito, mas agora em escala mundial. O que era local em Êxodo torna-se global em Apocalipse. Diante disso, Apocalipse mostra que muitos ainda não se arrependem. O problema não é falta de sinal, é resistência espiritual. Se a terra foi atingida, o que acontece quando as fontes de água doce são afetadas? Quando a água se torna amarga, a terceira trombeta e a crise da sobrevivência. Apocalipse 8:10 diz: Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha. Ela cai sobre rios e fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Absinto na Bíblia está associado a amargura, juízo, consequências espirituais. As águas tornam-se amargas, muitos morrem por causa delas. Agora não é apenas economia, é sobrevivência direta. Perceba a escalada. Primeira trombeta, agricultura. Segunda trombeta, comércio marítimo.
Terceira trombeta, água potável. Cada fase atinge um nível mais essencial da vida. A água representa a vida. Quando as fontes são contaminadas, a estrutura básica da civilização é ameaçada. Isso ecoa Êxodo 15, quando as águas eram amargas, mas ali Deus as tornou potáveis. Aqui, o juízo permanece. A progressão mostra algo claro. O mundo que rejeita o Criador experimenta a fragilidade da criação. Nada é aleatório, tudo é progressivo. Se terra, mar e águas foram atingidos, o que acontece quando o próprio sistema de luz é afetado? A quarta trombeta, o apagão cósmico e os 3 ais. Apocalipse 8:12 diz: Foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Resultado? 1/3 do dia e da noite perde o brilho. O tempo e a luz, como o conhecemos, são alterados. O juízo dos terços. Note o padrão. Os danos são limitados a 1/3. Diferente das taças que veremos depois, as trombetas são avisos intensos. É um tiro de aviso antes da artilharia pesada divina. Por que ferir os astros? Historicamente, o culto ao sol e aos astros é a raiz do paganismo, Babilônia, Nimrod. Deus está demonstrando que a criação não tem autonomia sem o Criador. A natureza geme sob o peso do pecado. Muitos dizem ser governos caindo, mas as fontes sugerem algo geofísico real. Seja por poeira cósmica ou intervenção direta, a luz será bloqueada. A física do mundo está sendo desenrolada. Mas não para por aí. João vê e ouve algo estranho. Uma águia ou anjo voando pelo céu gritando com voz forte: Ai, ai, ai. Os 3 ais. Este anúncio divide as trombetas em 2 fases. As 4 primeiras atingiram a natureza. As 3 últimas, os 3 ais, atingirão os homens diretamente. E o que vem é de uma intensidade demoníaca sem precedentes. O juízo está progredindo e a criação já geme sob o peso do pecado. Se você quer entender cada detalhe desse plano profético, verso a verso, clique no primeiro link da descrição e inscreva-se nas nossas aulas exclusivas. O conhecimento é a sua maior proteção. O alvo do Ai. Os habitantes da Terra. No Apocalipse, esse termo designa quem se identifica com este sistema mundial rebelde. Nós somos peregrinos, eles são moradores da Terra. O apagão foi apenas o aviso de que o freio será solto. O que acontece quando o abismo é aberto e uma força sobrenatural é liberada? A quinta trombeta, o primeiro Ai. O abismo é aberto. Apocalipse 9:1 diz: Vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela não é um meteoro, é uma pessoa. A queda final de Satanás à terra. O que é o abismo? Abusos. É o poço sem fundo. Geometricamente, o único lugar sem fundo em uma esfera, o centro dela. De lá sai uma fumaça tão densa que escurece o sol. É a liberação de forças espirituais aprisionadas. Os gafanhotos de João. Esqueça os insetos que comem plantações. A Bíblia diz que eles não comem erva ou árvore, só atacam homens sem o selo de Deus. São hordas demoníacas com permissão para atormentar. A bioarmadura demoníaca. João descreve o que viu com sua linguagem: rostos de homens e cabelos de mulheres, dentes de leão e couraças de ferro, caudas de escorpião para ferir. Não são helicópteros, são entidades do submundo sendo soltas pelo restritor. O atormento de 5 meses. 5 meses, 150 dias,
é o mesmo tempo que durou o dilúvio de Noé. Nesse período, o texto diz que os homens buscarão a morte e não a encontrarão. A morte fugirá deles. É o pavor absoluto. O mistério do rei. Provérbios 30, 27 diz que gafanhotos não têm rei, mas estes têm. Nome dele, Abaddon, hebraico, ou Apolion, grego. Significado, destruidor. Na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, o profeta Amós menciona um rei dos gafanhotos chamado Gog. Satanás está lançando seus generais mais pesados contra o mundo rebelde. O primeiro ai passou, mas o exército real apenas está se posicionando. O que acontece quando 4 anjos caídos são soltos para liderar 200 milhões de cavaleiros? A cavalaria do inferno, a sexta trombeta e o massacre de 1/3 da terra. O segundo ai. Apocalipse 9, de 13 a 21. João ouve uma voz vinda das 4 pontas do altar de ouro diante de Deus. Isso indica que o juízo é uma resposta direta às orações dos santos que pediam justiça. O comando é: solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Espíritos são territoriais. Esses seres estavam guardados para um momento específico da história. Eles foram preparados para uma hora, dia, mês e ano específicos. Na engenharia de Deus não existe atraso. O massacre de 1/3 da humanidade tem data e hora marcadas no relógio cósmico. João ouve o número 200 milhões de cavaleiros. Muitos especulam exércitos humanos, mas as fontes sugerem algo sobrenatural e demoníaco. A descrição é aterrorizante. Cavalos com cabeças de leão, bocas que cospem fogo, fumaça e enxofre, caudas que parecem serpentes e têm cabeças. O alvo, 1/3 da humanidade. Se a 4ª trombeta apagou 1/3 da luz, esta trombeta elimina 1/3 da população mundial. É a maior limpeza populacional já registrada na história humana. O resto dos homens que não morreram não se arrependeram. Eles continuam adorando demônios e não abandonam seus assassinatos, feitiçarias, imoralidade e roubos. O segundo ai passou e o mundo está em ruínas. O que acontece no intervalo antes da última trombeta? João recebe um livrinho e surgem 2 figuras invencíveis em Jerusalém. O intervalo. Pausa na destruição. Sempre que chegamos ao 6º elemento de uma série, selos, trombetas ou taças, há um parênteses. É um momento para recuperar o fôlego. João vê um outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça e o rosto brilhando como o sol. Muitos especialistas discutem se é o próprio Cristo ou um representante de altíssimo escalão, como Miguel ou Gabriel. O anjo ruge como um leão, e 7 trovões emitem suas vozes. João ia escrever o que eles disseram, mas foi proibido. Sela o que os trovões falaram, e não o escrevas. Existem segredos que Deus só revelará no momento exato da execução. Coma este livro. João recebe uma ordem estranha: tomar um livrinho da mão do anjo e comê-lo. Na boca era doce como mel. Conhecer o futuro é excitante. Mas no estômago ficou amargo. A realidade do juízo sobre o mundo é dolorosa. Em Apocalipse 11, João recebe uma cana para medir o templo de Deus e o altar. Isso prova que haverá um templo físico em Jerusalém durante esse período.
mas o átrio externo é deixado para os gentios por 42 meses. Surge a tropa de elite de Deus, 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias, 3 anos e meio. Eles são protegidos sobrenaturalmente. Se alguém tentar feri-los, sai fogo de suas bocas e devora os inimigos. Eles têm poder para fechar o céu, como Elias, e transformar água em sangue, como Moisés. Tudo indica que são esses 2 veteranos retornando para uma missão inacabada em Jerusalém. Após terminarem o testemunho, a besta os mata e o mundo celebra, enviando presentes uns aos outros. Mas após 3 dias e meio, o espírito de vida entra neles e eles sobem ao céu diante das câmeras do mundo. O segundo ai terminou com um terremoto e a ressurreição dos profetas. O que acontece quando a 7ª trombeta finalmente soa e o céu proclama que o reino do mundo agora pertence a Cristo? O conflito cósmico. O conflito que define a história da humanidade. Apocalipse 12. O plano de Deus sob ataque. João vê uma mulher vestida de sol, com a lua sobre os pés e 12 estrelas na cabeça. Não é a igreja. Jesus usa o código de Gênesis 37, 9 e 10 para nos dizer que essa mulher é Israel. Surge um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. O manual o identifica sem erro. É a serpente antiga, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. A mulher dá à luz um menino que governará as nações com cetro de ferro. Este é Jesus. O texto diz que ele foi arrebatado para o trono de Deus após o nascimento. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus anjos caídos. Miguel é o general de elite que defende o povo de Israel. Satanás perde a briga e é expulso do céu para a terra. Ele não tem mais acesso para nos acusar diante de Deus. Agora ele sabe que o seu tempo é curto e está furioso. O dragão persegue a mulher, Israel, mas ela recebe asas de águia para fugir para o deserto. Lá ela é protegida por 1260 dias, 3 anos e meio, o mesmo tempo que vimos no cronômetro de Daniel. O dragão lança um rio pela boca para tentar afogar Israel, mas a terra se abre e ajuda a mulher. Deus sempre providencia uma saída milagrosa para o seu povo. O próximo alvo, você. Furioso por não conseguir destruir Israel, o dragão vai fazer guerra contra o restante de sua descendência. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e seguem o testemunho de Jesus. O dragão agora está na terra e focado em um objetivo: controle total. Para isso, ele vai levantar 2 agentes secretos monstruosos que vão enganar o mundo inteiro. O governo do engano, a ascensão do anticristo e o mistério do 666. Apocalipse 13. O dueto satânico. Os 2 agentes do mal que enganarão o mundo. Quem é ele? O líder político mundial. Ele sobe do mar, um termo que representa as nações gentílicas. Descrito com características de leão, urso e leopardo, ele herdará o poder e a autoridade do próprio dragão para governar. O mundo ficará maravilhado por um detalhe: ele terá uma ferida mortal na cabeça que será curada. Essa falsa ressurreição fará com que as pessoas o adorem, perguntando: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ele não governará por sempre. Foi-lhe dado o poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio. Durante esse tempo, ele abrirá a boca para blasfemar contra Deus, contra o seu tabernáculo e contra os que habitam no céu. Ele terá permissão para vencer os santos na terra. Surge um segundo personagem que vem da terra.
Ele tem 2 chifres como um cordeiro, parecendo alguém pacífico ou religioso, mas fala como um dragão. Sua missão principal não é governar, mas fazer com que todos os habitantes da Terra adorem o primeiro líder político. O falso profeta realizará sinais espantosos, como fazer cair fogo do céu à vista dos homens. O objetivo é o engano. Através desses milagres sobrenaturais, ele convencerá as pessoas de que o sistema da besta é divino e inquestionável. O controle espiritual será total. O falso profeta ordenará a criação de uma imagem da primeira besta e lhe dará fôlego para que ela fale. Aqueles que se recusarem a adorar essa imagem serão condenados à morte. É a imposição de uma religião mundial obrigatória. O enigma do número 666. O controle final será econômico. Ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca na mão direita ou na testa. O número 666 é o número de um homem. Representa a imperfeição humana tentando se passar por Deus. Receber essa marca é um sinal de lealdade eterna ao sistema de Satanás. O palco está montado. O sistema de controle já opera e as sombras do governo mundial estão se alongando. Mas a pergunta que resta é: você está preparado com o conhecimento necessário para não ser enganado? Não pare por aqui. O Apocalipse é um mapa e eu quero ajudar você a lê-lo. Toque agora no link que está na descrição ou no comentário fixado e garanta sua vaga nas aulas de Apocalipse verso a verso. Vamos estudar cada capítulo, cada selo e cada taça com detalhes que você nunca viu em nenhum outro lugar. Entenda o amanhã hoje. Clique no link, inscreva-se e eu te vejo na primeira aula. E não se esqueça, se inscreva no canal para não perder a revelação das taças da ira no próximo vídeo.